Olá, graça e paz. Deus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui na madrugada de sexta-feira, dia 21 de março, com mais uma meditação da Palavra de Deus. E vamos iniciar apresentando a Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe. Tem misericórdia de todos nós. Nos ajuda, Senhor, a viver, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que venhamos viver em Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje, como sempre dizemos, tome sua Bíblia em mãos e confira. Vamos meditar na meditação da Palavra de Deus, que tem como assunto hoje a ressurreição de Lázaro. Quem era Lázaro? Primeiro do que tudo, era um servo de Deus que tinha muito carinho por Jesus. E, vez por outra, ele e suas irmãs, Maria e Marta, convidavam Jesus para fazer refeição lá. Eles moravam em Betânia, um pouco distante da cidade principal de Israel, que era Jerusalém. E em dado momento chegou o acontecimento do falecimento de Lázaro. E o que é que acontece? O que poderemos aprender com isso? É que há momentos que passamos de provações que Deus também permite de chegar o dia mau em nossas vidas. Mas vamos continuar, que nesse episódio nós vemos que tudo é possível aquele que crê. No poder da fé, tudo é possível. Vamos iniciar, vamos falar só de 2 pontuações no máximo. Continuando, começando com as seguintes palavras. Há casos que acontecem nas nossas vidas que vêm a ser motivos para a glória de Deus, assim como foi o caso de Lázaro. Então, tem coisas que Deus faz para nós que está no controle dele para glorificar o nome dele. E para aqueles que vivem nas mãos de Deus, tudo que vier a acontecer, bom ou mal, vai se transformar para a glória de Deus. Por quê? Porque estamos na mão de Deus. O que acontecer, aconteça o que acontecer, tudo que vier, virá para glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque estamos na mão de Deus. E a respeito disso, no livro de João, o Evangelho, logo no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte a esse respeito do milagre de Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas será para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por ela. Jesus estava fazendo a missão, pregando a salvação, e chegaram até ele, dizendo: teu amigo Lázaro está morto. E ele disse àqueles que vieram dizer, e a todos quanto estavam ouvindo: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então foi um propósito, foi uma permissão de Deus para que através daquela morte o nome de Deus fosse glorificado. O nome de Deus é glorificado nas dificuldades, nas coisas impossíveis. Aí sim entra o poder sobrenatural de Deus através da fé. Continuando, Deus ainda anela fazer milagres por meio de seus servos.
O único empecilho para acontecer o milagre é a pedra da incredulidade. Duas coisas a se falar. Deus ainda deseja fazer milagres. Por quê? Porque através do poder de Deus, do milagre, através do nome de Jesus, o nome de Deus será glorificado. Mas será glorificado em cada milagre através do nome do Senhor Jesus. Somente porque é o único nome a ser glorificado. Mas por quê? Porque foi o único que morreu na cruz e deliberou as promessas para aquele que cresce no nome dele, invocando a Deus na autoridade do nome de Jesus para acontecer o milagre. Ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, serei crucificado, mas irei para o Pai e ressuscitarei ao terceiro dia. Porém, aquele que crê em mim, essa autoridade de milagre continuará e serão feitos maiores, porque eu estarei com o Pai. E assim aconteceu no tempo de quando Jesus ressuscitou. Logo no início, Deus continuou usando de forma poderosa o apóstolo Pedro e outros. A exemplo disso, de Pedro, até a sombra dele curava. Mas vamos colocar tudo a pratos limpos. O que será que cura uma pessoa enferma? Será que é qualquer objeto, utensílio usado para ali a pessoa ser curado de uma forma que seja semelhante ou tipo um ritual, como nós temos visto desde nossa criancice, pessoas fazendo superstições, crendices com plantas, com rezas? O nome de Deus, do Senhor Jesus, está sendo glorificado? Claro que não. Mas quando você glorifica a Deus, usando o nome do Senhor Jesus como servo do reino de Deus e com o coração puro, usa a autoridade para fazer milagres no nome do Senhor Jesus, para glorificar tão somente a Ele. Porque a glória dele é o poder dele, o poder demanda de Deus para glorificar a Deus, não a homens, pois está escrito: a minha glória não darei a outrem. Mas a verdade é que muitos têm procurado fazer milagres por caminhos diferentes que não glorifica o nome de Deus. Mas que fazer? Cada um está na conta de si, da maneira que faz algo no nome de Deus. Continuando neste mesmo ponto, a única coisa que pode impedir de acontecer milagres, o que é? Jesus disse: tirai a pedra. O que é a pedra? A pedra é dúvida, é o coração obstinado que não crê, é um coração que nos submete a crer da maneira que Deus quer, confiar na palavra dele da maneira dele, que se a gente crê no nome dele, da maneira que ele assim nos ensina, e não duvidar no seu coração, o milagre acontece. Por isso que Jesus disse: tirar a pedra. Porque muitos diziam, como mato, mas Senhor, já é de 4 dias. Para Deus não importa o tempo nem a situação. Apenas importa crer. Ele disse para certas pessoas: se creres, verás a glória de Deus.
Há muitas pessoas que veio para Jesus e outras pessoas não eram curadas. Por quê? Jesus disse, não operei muito mais milagre nessa cidade por causa da incredulidade. Não me lembro agora qual foi, se foi Cafarnaum, se foi Ciro, Sidom, não me lembro bem. Mas muitos não creram. É assim, muitas das vezes a gente fala, já aconteceu comigo mesmo, de orar por uma pessoa e ela rejeitou porque preferiu ficar no seu clero, na sua religião. E a gente não estava falando de religião, a gente fala da fé do reino de Deus e da justiça pela graça feita em Jesus. Mas o que fazer? Jesus disse em Apocalipse, os incrédulos e todos aqueles que negam o Filho não verá a salvação de Deus. E para concluir, o segredo do milagre, para o milagre acontecer, é tão somente crer no Senhor que Ele pode fazer e o adorar o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, para sempre. Ele será Deus e o poder dele não muda. O que muda é a maldade, a malícia, a incredulidade e a maneira do homem querer fazer as coisas para se chegar a Deus. E é isso que nós temos aqui, tentado de alguma forma trazer a palavra de Deus, a luz, a verdade de Deus, a luz, a palavra, a luz da revelação do próprio Deus, para tirar todas as dúvidas e clarear, iluminar, para que as pessoas despertem a mente, para que seja revelado, para que haja luz e venha entender que tudo é possível ao que crê, mas conforme as Escrituras. Conforme as Escrituras, o milagre de Deus acontece para glorificar o nome totalmente, exclusivamente de Deus, porque só Ele é digno de glória. Vamos agradecer a Deus então. Santíssimo Deus e Pai, nós bem sabemos que toda a glória pertence ao Senhor. Há homens que procuram a vanglória, procuram para eles a glória e vituperam o teu nome, coloca o teu nome de lado, Senhor. E aí, Senhor, o que vai acontecer? Nada. Porque somente o Senhor disse, a glória não daria a outrem. O Senhor não dá a tua glória a não de ninguém, a não ser o teu, meu Deus. E o milagre só acontece quando a gente cremos de fato, de verdade, no teu nome, com o coração puro, sem duvidar. Nos ajuda, meu Deus, a viver essa fé e essa simplicidade e de estar tão somente, meu Deus, com o coração crendo para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Oremos um pouco mais, mas Deus sabe por quê. Ótima sexta-feira, Deus abençoe.